Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meu Deus, me usa pela sua misericórdia, em nome de Jesus. Toma aqui a minha boca, meu Deus, para falar com muitos aqui, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, vai em direção a cada alma aflita, a cada pessoa que precisa de um conselho, de uma ajuda espiritual, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Olha, sorteio, tá? Da palavra. Saiu 1 Coríntios capítulo 7. Não era essa a minha mensagem. Eu já tinha até escolhido. Mas eu escolhi, eu fiquei preocupada, porque eu não tenho esse costume na pregação de escolher palavra, tá? Sempre de sortear. Mas eu estava muito afim de pregar Tiago, capítulo 5. Foi o que eu tinha escolhido. Mas parece que Deus me incomodou aqui na última hora e falou, não vai ser isso que eu quero que você pregue. Não é essa a mensagem. Aí vim cá e sorteei e aí saiu nada a ver com o que eu queria, né? Tá? E aqui fala sobre os princípios, né, de uma pessoa casada, sobre a vida conjugal, quais são os princípios, né? E é uma palavra que eu acho que não precisaria nem haver pregação, vou ser sincera. Se você leu o 1 Coríntios 7, você já tem a revelação de Deus para a sua vida, né? O que você tem que fazer, o que você tem que se abster, né? Como deve ser a sua comunhão com a sua esposa ou com o seu esposo, né? Em termos de sentimento, né? Que entra muitas vezes no coração e a pessoa acaba destruindo um casamento por causa de um sentimento ou um desejo que, de certa forma, né? O amor, ele não é sentimento, né? Ele não é movido a sentimento, a vontades. O amor, na verdade, que Deus fala, né, é um mandamento. Então não é sentimento, é mandamento, lá em 1 Coríntios 13, né? O amor não é egoísta, o amor... Quer ver? Vamos lá no 1 Coríntios primeiro, antes de ler o 7 aqui, vamos pro capítulo 1 Coríntios 13, retomando aqui, né? Aí vem aqui, né? Do versículo 4 em diante... na verdade eu vou ler do 3, porque fala assim, ó: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor, isso não me adiantaria nada. Então, muitas vezes a pessoa, ela entende, né, que tudo que ela faz, toda obra ou todo propósito que ela tem com Deus, né, de cumprir uma tarefa, né, uma obra missionária, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o Senhor. Mas se esses princípios não estiver no seu dia a dia, e principalmente dentro do teu lar, com o seu esposo e com a sua esposa, é como se você poderia até entregar o seu corpo para ser queimado, né, incinerado, mas você não tem amor. Então aqui ele está deixando, se eu não tiver amor, isso não me adianta nada. Então, para Deus é besteira, é um sacrifício de tolo. Então, a gente está falando de casamento, eu te falei, não é uma coisa que eu escolhi. Na verdade, eu nem gosto muito de pregar sobre vida conjugal, sabe? Porque parece que você está se metendo na particularidade do outro e cada um tem uma experiência, né? Eu não posso chegar para você e falar, olha, não se separe, isso é pecado. Eu não tenho essa afirmação, porque você sabe o porquê que você está querendo o divórcio. Então não sou eu que vou chegar para você e vou falar o que você deve ou não fazer. Nem Paulo fez isso, tá? Ele se coloca, né, como conselheiro, mas ele fala, olha, eu também acho que sou digno de aconselhar, eu também acho que eu tenho o Espírito Santo de Deus e posso te aconselhar em Cristo, mas isso não é lei. Tá? Ele fala que isso não é lei, é um conselho vindo do trono de Deus, mas você vai arcar com as consequências das suas escolhas. O que você escolheu? Você pode até perder a sua salvação, você pode ser um ministro de Deus aqui na terra, mas com certeza Deus vai falar
Para você que nunca te viu e nem te conhece, você pode fazer grandes milagres, falar em línguas, expulsar demônio, curar enfermo, tudo isso. Mas se não amar o seu cônjuge, com certeza, Deus vai falar que não te conhece. Enfim, vamos lá, né? Vamos ler 1 Coríntios 13, que eu me prontifiquei. Ó, quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso, né? O que é, no caso aqui, a pessoa que ela é paciente, né? A gente sabe, a pessoa que ela não é grosseira. Tanto que logo aqui, no 5 fala, quem ama não é grosseiro nem egoísta. Ainda repete, ó, não fica irritado, nem guarda mágoas. Então, se você guarda mágoas de coisas passadas, mesmo sabendo que aquele esposo, né, já se converteu, hoje ele é um homem de Deus, né? E você guarda mágoas de coisa que ele fez, você continua vendo ele na sujeira, você acha que ele continua com a mente suja, que ele não é digno para ser o seu pastor, que ele não é digno para ser a sua autoridade. Porque, para pensar, se você, né, uma esposa casada com um pastor, né? Essa esposa é casada com um pastor, com uma autoridade. E esse pastor, além de ser seu marido, ele também é seu pastor. E aí você se sente sem pastor. Por quê? Porque você olha para aquele cônjuge, você olha para aquele homem de Deus e você fala, não, eu sei quem ele foi, eu sei o que ele me fez. Ele não presta, nunca prestou. O fato dele ser pastor, né, de Deus ter perdoado os pecados dele e hoje ele ser um ministro de Deus, não quer dizer que ele é santo. Eu estou falando nessa avaliação sua, tá, de santificação, porque santo nós ninguém somos. Nós temos uma vida separada, nós temos uma vida de santificação. Santo, não. Santo é só Deus. Tá? Nós temos uma vida. Você passa a ser santo a partir da hora que você morre em Cristo, porque você passa você é visto como um homem que teve uma vida ou uma mulher que teve uma vida separada em Cristo Jesus. Então você passa a ser santo, igual São Paulo, São Pedro, São João. Não é errado, esses homens foram, né, tiveram uma vida de santificação e se tornaram santos a partir da hora que morreram em Cristo. Então eu estou falando da sua avaliação, de você julgar uma pessoa, se ela é ou não santa aos seus olhos, porque você conhece o passado, você viveu com esse homem, e hoje você não acha que ele é digno para ser sua autoridade espiritual, e você se sente, não só se sente, e você acaba sendo uma ovelha sem pastor. Porque você não obedece nem à autoridade da igreja, que Deus instituiu na igreja como pastor, e tão menos o seu marido, né? É aquela pessoa que você se casou, que você fez um juramento, né? Você entrou na presença de Deus, você jurou, você teve pessoas que testemunhou esse juramento, né? Só que você simplesmente não reconhece ele como autoridade espiritual na sua vida e ainda pisa na autoridade que Deus delegou na igreja. Então a mulher que ela é casada com um homem, né, que é autoridade dentro de uma igreja, ela pode estar pecando não só uma vez, nem duas, e sim 3. Porque ela está desrespeitando a Deus, porque ela está desrespeitando uma autoridade espiritual na igreja, mas ela começa, né, a bagunçar tudo quando ela deixa de obedecer o seu marido, de acreditar na transformação dele, né, e julgar pelo que ele foi no passado com você, o que ele fez com você. Você não consegue perdoar, você carrega essa mágoa, você não consegue, né, sentir esse amor. Você muitas vezes tem até raiva, porque ele passa a ser sua autoridade no mundo espiritual, não só como marido, mas como autoridade espiritual. Então ele tem uma autoridade 2 vezes mais, né? Que a mulher, ela tem que ser obediente ao esposo, né? Ela está debaixo dessa autoridade espiritual, né, que Deus instituiu. Aí o que acontece? Você muitas vezes mantém um casamento de fachada porque você conhece a palavra. Hoje você é uma pessoa
que tem esse entendimento dentro da palavra. Mas o seu coração diante de Deus, tá? Não tá perdoado. Deus não te perdoou ainda. Por que ainda que eu tô falando? Porque é isso que eu tô te falando aqui. Essa pessoa que é o seu esposo, você julga, você só vê o passado podre que ele teve. Você não consegue perdoar, né? Você tem mágoa no coração. E muitas vezes, né? Aqui fala, né, que a gente não pode ser orgulhosa ou orgulhoso. Imagina, você tendo um orgulho dentro de você, que você fala, eu não vou aceitar esse homem, né, sendo minha autoridade também dentro da igreja. Olha que coisa séria quando uma mulher tem um marido que é pastor. Imagina, se ela não aceita o marido dela nem dentro de casa nem na igreja, ela é uma ovelha desgarrada. Ela é uma ovelha fora do aprisco, mas isso também cabe para os homens, tá? O homem que ele não entende que aquela mulher foi perdoada por Deus. Não importa se ela foi uma Raabe, se ela foi uma prostituta, se ela adulterou, se você perdoou e essa mulher houve uma transformação, você também vai ser julgado, tá? Por você se colocar como Deus. Se Deus falou, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E você está tirando não uma, mas várias pedras. A vida inteira você apedreja essa mulher pelo que ela fez no passado. E hoje você não reconhece ela como autoridade espiritual. Então, você também peca, porque você está pecando contra o Espírito de Deus que está usando aquela mulher, né? Ou aquela profeta dentro de casa. E a mulher também está pecando por não aceitar, né, o legado do seu marido, a autoridade espiritual do seu marido. Então, você peca contra Deus. Você está negando a Deus. Porque o Deus é o cabeça da igreja, né? É o cabeça do seu marido e o marido é o seu cabeça. Então, de qualquer maneira, tá? Dentro dessas 3 legados aí que Deus entregou. Não importa se o homem é pastor ou não. A partir da hora que você aceitou viver com ele, você tem que entender que você vai santificar o seu esposo. E você tem que buscar perdoar. Porque Deus, ele pode até ter permitido o divórcio por causa da dureza do seu coração. Não é uma coisa que Deus aprova, que Deus se agrada. Mas pela dureza do coração do homem, Deus permite Moisés dar o divórcio, dar a carta de divórcio, mas isso aí você vai responder por essa escolha que você está fazendo, né? Porque Deus quer que você ame, né? É um amor incondicional, é um amor sacrificial, é um amor, né, que vai transformar a vida do seu marido ou da sua esposa, porque a mulher sábia santifica o seu lar e a mulher tola a derruba e a destrói. A mulher santa santifica o seu marido, o homem santo santifica a sua esposa. Então essa é a palavra de Deus, tá? Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, não trata a mulher com ignorância, não trata o homem com ignorância, né? Nem guarda mágoa, então esquece o que aconteceu no passado, perdoa. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Você está desistindo é porque não ama, tá? E é um amor egoísta. Você só está com essa pessoa porque você está pensando em você, não no seu cônjuge. É importante, né, esse casamento para você. Você não casou com a intenção de fazer aquela pessoa feliz, né? Você casou para ser feliz. Enfim, né? É triste, mas é o amor egoísta, né? Então, vamos ler um pouquinho 1 Coríntios 7, né, que eu fiquei de ler. Ó, agora eu vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram, tá? Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. Tá, então aqui é quando ele fala, né, que o homem e a mulher, ela tem um compromisso, né, com o seu cônjuge. Então, quando isso não acontece, essa pessoa, ela está em pecado, até de ir para o inferno, tá? Não só uma mágoa, se você tem uma mágoa do seu marido, se você não respeita ele como pastor da sua igreja,
né? Você tem dois pecados aí. Você não respeita ele como marido e nem como seu pastor. E tem esse outro pecado conjugal, que é, né, ter um relacionamento conjugal. Ah, mas aí a pessoa já chegou para mim e perguntou: mas missionária, o meu marido é doente, né? Eu sou obrigada a manter essa fidelidade? Com certeza você é obrigada. Porque você fez um juramento diante de Deus, ser fiel na doença, na saúde, na pobreza, na riqueza. É um juramento com testemunhas. Então você tem que ser fiel a esse casamento, tá? Independente. Ah, mas ele não quer. Aí você não tem culpa. Quem tem culpa é ele diante de Deus, tá? Mas mesmo assim você tem que manter a sua fidelidade, tá bom? Aí ele fala aqui, ó, vou ler mais um pouquinho, ó. Vocês dizem que o homem faz bem em não se casar, né? Que ele falou. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa. Então ele deu essa sugestão. E cada mulher o seu próprio marido. Por quê? Para não cair em tentação, não viver na lasciva, no pecado, na carne, né? Aí fala, o homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa, tá? A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Então, essa pessoa que ela não quer mais se relacionar, ela está em pecado com Deus. Ela tem que pedir perdão deste pecado, tá? Aí fala, ó, que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Então há uma concordância, né? Que você tem com aquela pessoa por motivo de, né? Por questão de consagração. Muitas vezes você está se consagrando e você conversa. Até para você se consagrar e fazer um jejum longo, você tem que chegar para aquela pessoa e perguntar se você pode. Porque essa consagração, ela só pode ser permitida se o marido deixar. Então a mulher, ela não pode chegar e falar, eu vou fazer 6 meses de jejum, né? Porque ela quer. Ela precisa da permissão do marido e vice-versa, tá? Então não é uma questão, eu estou fazendo para Deus, eu estou consagrando minha vida, eu não quero me deitar com você. Não, você está em pecado, tá bom? Aí falou, mas depois deve voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então muitas vezes acontece, ou da mulher, né, pecar, adulterar, ou o homem adulterar, porque a mulher, ela não quer ter relações sexuais com o seu cônjuge, né? No caso aí, tanto a mulher quanto o homem, né, vai responder por esse pecado. Quer ver? Aí eu vou abrir a Mateus 19, tá? Vamos ler um pedacinho sobre o divórcio. 19, tá? Versículo 3. Fala assim, ó. Alguns fariseus chegaram perto dele, Jesus, né? E querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram o trecho das escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, uma só carne, né? Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Ponto. Então aqui não foi, né? Não entrou numa concordância, né? Jesus não entrou nessa concordância com os fariseus. Ele deixou bem claro, né, que o homem e a mulher foi feito uma só carne. Larga a sua mãe e o seu pai para se unir com o seu cônjuge, e ali não separe o que Deus uniu, né? Aí ele fala aqui, ó, os fariseus perguntaram: neste caso, por que é que Moisés permitiu o homem mandar a sua esposa embora, se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim, olha só. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Então, no caso de adultério, mas só que se esse adultério
acontecer por causa do esposo, ou vice-versa, por causa da esposa, se abster, ela não quer ter relação com o marido, ela vai ser julgada. Diante de Deus, ela pode perder a salvação, ou ele pode perder a salvação, porque ele foi culpado dela se deitar com o outro. E ela também pode ser culpada dele se deitar com o outro, dele cometer adultério por não querer, né, ter relações sexuais com o seu esposo. Então ele fala aqui, ó. Os discípulos... Não, eu vou até ler mais um pouquinho 9 para você refletir, ó. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, tá? Mas nesse adultério aí, ele pode ou ela pode ser culpada, tá? Porque aí, no caso, ela não quis, tá? Cumprir os votos, tá? Conjugais. Aí ele fala aqui, ó. Os discípulos de Jesus disseram: se é essa a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Porque, tipo assim, poxa, se for pra parar adulterar, é melhor não casar. Aí Jesus respondeu: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado, tá? Então não é que é errado a pessoa escolher não casar, mas não são todas as pessoas que vão conseguir controlar seus impulsos, né? E os seus desejos, muitos não vão ter esse autodomínio, não vão conseguir. Por isso que ele fala, não são todos, mas tem pessoas que são casta, morrem, né, virgem, porque escolheram viver para Cristo. Não querem ter esse tipo de, né, vínculo familiar, né, conjugal. Ó, pois há razão diferente que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim, outros porque foram castrados e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Então é uma escolha. Quem puder que aceite esse ensinamento, tá? Enfim, tá? Muitas vezes, né? Pode sim, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, né? Muitos travestidos, pessoas, né, que já tiveram do outro lado, fizeram a sua opção sexual, né? E se castraram a si mesmo. Imagina, e de repente conhece a Cristo, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela não vai mais poder satisfazer uma esposa, uma mulher, ela não vai poder mais ter uma família. Ela vai simplesmente, né, entregar seu corpo agora em sacrifício ao Senhor. Ela não pode viver mais como travesti, né, satisfazer o seu desejo sexual de forma errada. Então ela vai ter que ser uma pessoa casta, né, entregar o seu corpo em sacrifício para Deus, porque ela não pode instituir mais família, ela não pode mais ser essa pessoa não pode ser mais um esposo, não pode satisfazer mais o seu cônjuge. Então existe aqui fatos, com certeza, porque nessa época, né, Jesus já falava dos eunucos que eram castrados, que viviam dentro de palácios, que os reis castravam esses homens para não ter relações sexuais com as suas milhares de esposas, porque antigamente os reis tinham muitas mulheres. Salomão mesmo teve 700 mulheres, acho eu, nem lembro. E o que acontece? Tinha um homem que ele era castrado para tomar conta das suas esposas. E o rei não correr risco daquele homem fazer filho, né? E se passar esse filho bastardo por filho legítimo do rei. Então, eles eram castrados por isso, que podia acontecer, né? Enfim, né? Tô mostrando, assim, o porquê que Jesus, ele coloca, né? As pessoas, ela tem as suas escolhas. Mas se você escolhe ser uma esposa, você tem que entender que o seu corpo não te pertence, tá? Não existe dor de cabeça, não existe nada, a não ser que você tenha uma enfermidade, você tenha algum problema que você não possa ter a sua vida ativa conjugal. Mas aí o seu esposo, ele tem que estar com você até o fim, tá? Independente se você é uma cadeirante, se você está, né, vegetando num leito hospitalar, não importa, ele tem que ser fiel a você. E vice-versa, você tem que ser fiel ao seu marido enquanto ele viver, tá? Então é muito importante vocês entenderem isso. Por isso que ele fala, ó, este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado, que seria não casar.
porque muitos vão receber com certeza essa direção. Não case, não constitua a família, porque eu quero te usar 100% no reino. Com certeza Deus pede sim, e aí você tem que acatar. Mas se Deus não está pedindo e você já constituiu, você tem que ser, né, fiel àquele casamento, ó. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento, né? Há razões diferentes. Não é essa razão que as pessoas colocaram. Que a pessoa, ela não vai casar, não vai constituir família porque ela tem desejo homossexual. Eu não tenho desejo por uma mulher. Se você não tem desejo por uma mulher, é porque você tem um problema, né? E esse problema você tem que colocar diante do trono de Deus. Porque é demônios que estão colocando na tua mente, né? Você não pode aceitar isso como se fosse normal. Mas eu não desejo mais o meu marido, né? Eu tenho desejo por mulher. Se você tem esse desejo, você tem um demônio. E esse demônio tem que ser arrancado através de uma confissão. Você tem que se arrepender. Você tem que falar assim: eu nunca te busquei, eu nunca te pedi para você tirar esse desejo do meu coração. Eu sempre achei normal eu desejar, ou eu não senti desejo por homem, ou não senti desejo por uma mulher. Eu achei isso normal, eu não sinto desejo. Eu não tenho culpa, tenho culpa, porque o Deus fez o homem e a mulher. E se esse homem e essa mulher, quando se unem, eles se tornam uma só carne. E você peca a partir da hora que você não satisfaz a sua mulher e vice-versa. Você, com certeza, pode perder a sua salvação, tá? Quando você aceita desejos errados entrando no seu coração. Tanto que ele fala assim, ó, hoje, né, no caso que eu tô falando, as pessoas eunucas ou castrada por algum motivo, e que hoje ela aceita Jesus como Salvador, ela tem como viver uma vida de castidade com Deus, porque Deus dá autodomínio para que essa pessoa viva, né, em espírito, na presença de Deus, e renuncie à vida, né, amorosa. E tem aquelas pessoas que não tem problema nenhum, mas que essas pessoas se dedicaram à vida ministerial, à vida para Cristo. E existe aquela pessoa que ela acha que ela não tem desejo, né? Ela tem desejo inverso, e aí ela não casa e acaba casando a mulher com mulher, homem com homem, ou então não casando, ou vivendo um casamento de aparência, né? E tendo um desejo errado e não conseguindo satisfazer o seu parceiro, porque ela acha que ela não tem desejo, ela não é obrigada, não. Ela é sim culpada, ou ele é sim culpado de não se arrepender, de não colocar isso no altar. Não ter essa preocupação com esse sentimento, ou essa preocupação de não desejar, porque existe uma pombagira, existe um demônio que está esfriando esse homem e essa mulher, tá? E ela é culpada por isso. Mas se é um problema urológico, é um problema de saúde, tanto a mulher quanto o homem, eles não têm culpa. Se está vivendo uma enfermidade, se está passando por alguma coisa, não tem obrigação nenhuma. Mas nesse caso aqui, Deus vai cobrar essa pessoa de ter passado toda a vida com um sentimento contrário, ou muitas vezes amando, né? Que não vou colocar nem essa palavra amor, porque a gente entendeu aí lá em 1 Coríntios 13, do 4 em diante, que o amor não é isso, não é egoísta. Então o amor não é sentimento, é mandamento, mas é uma paixão, né, que a pessoa leva para o casamento. É minha primeira namorada, eu amava, eu tenho relação sexual com a minha esposa, mas eu sempre penso nessa primeira pessoa, né, que eu tive, né, nesse parceiro que eu tive do passado, ou então, né, no ex-esposo ou na ex-esposa, né, que já faleceu. Você tem uma relação, mas você não consegue esquecer aquele marido ou aquela esposa. Então você está em pecado. Você está em pecado de ir para o inferno. Você está em pecado de adultério e pode ir para o inferno, porque você tem relação sexual com a sua esposa ou com o seu esposo pensando no seu ex-marido, aquele que já foi enterrado há 7 anos. E você se casa de novo porque você quer um cuidador, você quer uma pessoa, né, um companheiro para sua vida, uma pessoa que te faça feliz, mas você em nenhum momento você pensou nela, você teve um amor egoísta, né? Você casou por causa de você, não para, né, fazer aquela pessoa feliz, realizada. Então você vai ser culpada de adultério, sim, porque Deus fala que aquele que olhar para uma mulher já cometeu adultério, e vice-versa, aquela que olhar para um homem já cometeu adultério. Você não precisa se deitar com esse homem.
E aqui nesse caso é a mesma coisa, tá? Então a pessoa só pode separar por causa, né, de uma pessoa adúltera, mas aí é uma pessoa que ela não quer se consertar. Ou então uma pessoa, né, que espanca, né, a mulher, né? Você tem que ter uma lógica para pedir um divórcio, uma separação. Mas quem sou eu para te dirigir nesse sentido? Porque eu sou desse partido. A mulher santifica o marido e o homem santifica sua esposa. Então, mesmo que essa mulher seja adúltera, eu acho, tá, que vale a pena você orar, jejuar e buscar pela salvação da sua esposa e do seu marido. Não desistir da sua família. Porque a sua luta não é contra a carne nem contra a sangue, são contra principados e potestades. Lá em Efésios 6 fala do 11 em diante. Então quer dizer que você não é uma pessoa que quer buscar e quer lutar pela sua família. Você simplesmente entrega a sua família na mão da pombagira. Porque se existe uma separação, é porque existe uma pombagira, tá? Um demônio. E esse demônio, ele quer destruir a tua casa e vai ficar migrando para a vida dos seus ancestrais, da sua descendência e ascendência. Esse demônio de pombagira, ou de homossexualismo, ou de separação, ou de adultério, ele não acaba em você. Ele vai permanecer. Se você se separa por causa disso e não luta, vai ter que ter alguém na sua descendência ou ascendência que lute para destruir esse demônio hereditário. Então, Deus está te convidando que você venha fazer isso. Venha pedir perdão desse pecado. Tanto da sua família, né? Muitas vezes você não é, mas a sua família foi, né? Teve uma vida adúltera, né? Então, carregou para você essa maldição. Mas essa maldição tinha que parar, tem que parar em você, não pode ir para os seus. E se vai, você vai responder por não ter quebrado essa maldição hereditária. Você tem que renunciar aos desejos errados. Você tem que pedir perdão pelos pecados do seu pai, da sua mãe, dos seus ancestrais. Se você sabe que na tua família existe homossexualismo, existe, né, lebianismo, existe aberrações, bestialidade, qualquer outro pecado, pedofilia, você conhece esse pecado, você sabe que vive na sua geração, na sua família, você tem que pedir perdão, você tem que reconhecer. E se é na sua vida, muito mais. Você tem que falar: Senhor, eu nunca tive esse desejo, eu achava normal, eu achava que era um problema urológico, mas não, é um problema demoníaco, é um problema que você tem que confessar, que você tem que falar: não quero mais ter esse desejo, não quero mais ter essa fraqueza, não quero, né, ter a minha carne dirigida pelo demônio, a minha mente dirigida pelo demônio. Então, qualquer fraqueza, e muitas vezes aquele homem, ele passa a vida toda lutando por um desejo errado, mas vai levando do jeito que dá. Mas ele não busca se libertar. Ele começa, né, a buscar amante, né, começa a sair com travesti, porque ele quer saber qual é o problema dele. Começa a sair com prostituta, porque quer saber qual é o problema dele. Ele quer saber se o problema é a esposa ou se o problema é ele. Ou vice-versa, quer saber se o problema é o marido ou se o problema é ela. Não. Ela tem que entender que se tem algum problema que não seja uma enfermidade, que até a enfermidade é um demônio, ela tem que entender, ou ele tem que entender, que é demônio que está fazendo com que esse casal não consiga ter uma relação, ter um convívio, né, de marido e mulher, né? E isso, com certeza, tanto o homem quanto a mulher vai responder por não lutar pela sua família, pela sua casa. Não pode aceitar de braço cruzado isso, tá? E aí vai descambar para outro lado. Vai querer achar o problema. E achar o problema vai para uma rede social, ver fotos de mulheres nuas, ou mulheres vendo, né, coisas que não devem, porque elas querem entender se o problema é ela ou se o problema é o parceiro. Não, o problema é a pombagira. Não busque, tá, colocar o problema em ninguém. O problema é a sua geração, é o demônio que está na sua descendência. Você tem que confessar, você tem que abandonar. Você não pode levar isso para a sua descendência, tá? Você vai levar maldição para a vida dos seus filhos.
Enfim, retomando aqui, eu vou ler aquele pedacinho que eu comentei. Ele está aqui no versículo 6 de 1 Coríntios 7, que fala assim, ó, que Paulo, né, ele fala assim, ó, não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. É no caso, né, a sugestão também que eu tô dando a vocês. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu, porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele, né? Aos solteiros e às viúvas, eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo, tá? Mas é uma sugestão, ficar como eu, né? É uma sugestão que Paulo está dando, não é lei. Você tem liberdade, livre-arbítrio para decidir se você quer casar, se você não quer casar, mas a partir da hora que você casa, a tua obrigação é lutar pela sua descendência e pela sua ascendência, né? Que você vai responder, você vai ter culpa de sangue pela sua família. Não pode desistir assim. O adultério vai ficar migrando de geração a geração e a culpada ou o culpado vai ser você, tá? Então ele fala isso com propriedade. Eu acredito até que Paulo já conhecia a vida conjugal, e por ele conhecer a vida conjugal e ele vê que valeria a pena, né, ficar como eu. Tipo assim, não vale a pena, porque antigamente, né, quando Cristo começou a ser pregado, o cristianismo, as mulheres, né, elas abandonavam, ou os maridos abandonavam suas mulheres, quando elas decidiam a ser uma pessoa de Cristo, a viver Cristo. Então eu creio que Paulo foi casado, ele foi abandonado pela sua esposa, porque ele era judeu, fervoroso. Quando ele decide ser cristão, com certeza, primeira coisa, né, que poderia ter acontecido, né, ele ter sido abandonado pela esposa. Ele não tem culpa de ter sido abandonado. Vamos entender que ele tenha tido essa experiência, porque ele fala com propriedade. Eu acho interessante ele falar que fique como eu estou te dando uma sugestão, porque eu entendo, eu conheço, eu sei que não é fácil uma vida conjugal. Ele não fala como uma pessoa ignorante, tá? Eu até acredito por isso, quando ele coloca, né, realmente eu gostaria, né, que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem esse dom e o outro tem aquele. Mas não é fácil você dominar a sua carne. Tem que ser cheio do Espírito de Deus. Tem que lutar 24 horas, tá? Para que você consiga dominar a sua mente, o seu corpo, né? No caso, a mente, ela domina todo o seu corpo. Mas para isso você tem que ter uma comunhão, né, com Deus muito grande. Se não adianta, um dia você está na presença de Deus, o outro dia você está fazendo desejo da carne. Tanto que Paulo falava, né, que ele chicoteava a carne para fazer a vontade do Espírito. O que quer dizer isso? Que ele tinha, muitas vezes, desejos errados, vontades contrárias ao do Espírito Santo, mas ele chicoteava, ele espancava, ele esmurrava, mas ele não deixava a carne falar mais alto. Vou ler para vocês Romanos 7, que eu falei aqui da luta interior, né? Mas ele fala aqui assim, ó. Sabemos, versículo 14, eu vou ler, ó. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo, tá? Então, a lei é divina, linda e maravilhosa, mas a pessoa, né, ela é escrava do pecado, né? Ela é escrava. Olha só, ela foi vendida para ser escrava, tá? Ó, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Olha, ele afirmando, Paulo, eu não faço o que gostaria. Então, olha o perigo. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Então, ele conhece a lei, nesse caso aqui, né? Ele é uma pessoa que ele conhece a lei, mas ele não está conseguindo obedecer a lei. Por isso que Jesus fala, né?
que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que quer dizer? Que seu espírito pode até estar pronto, você quer obedecer, mas você não consegue. Aí ele fala aqui, isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isso é, na minha natureza humana. Ele tem esse entendimento. Nós temos que ter esse entendimento que não há nada de bom. Nós somos descendência adâmica, nós temos que sepultar o homem, a velha criatura, todo dia, né? Aí falou, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz, né? Mas aí você vai culpar o quê? Eu sou fraco, né? Então quer dizer que o pecado é vitamina? Você vai tomar do pecado para ficar forte? Naquela frasezinha que as pessoas costumam falar, aonde abundou o pecado, superabundou. Não, a graça não. Porque aonde abundou o pecado são pessoas que não conhecem a lei, que não sabe como matar a velha criatura, que não sabe como sepultar o velho homem. Essas pessoas, aonde abundou o pecado, igual a Raabe, né? A prostituta, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a misericórdia, porque aquela pessoa, ela não conhece, ela não sabe como parar a carne. Deus vai ajudar na saída do pecado. Mas uma pessoa que conhece, né? Aí por isso que ele fala assim, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei, olha só, hein, que o que acontece comigo é isso. Ele sabe, ele não é ignorante, Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus. Mas, então quer dizer, ele gosta da lei de Deus porque ele conhece a lei de Deus. Agora, né, tem os que não conhecem a lei, né, os miseráveis não conhecem a lei de Deus. Aí ele conhece e ele quer fazer o que a lei manda. Aí ele fala aqui, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Então vai ter todo o tempo um leão para matar todo dia, tá? Todo o tempo você vai ter uma luta interior que vai contra aquilo que a sua mente aprova, tá? Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Morte que está falando aqui é uma morte eterna, não é só a morte física. É uma morte, é uma separação de Cristo. Tá? Você vai ter uma carne morta. Aí ele fala aqui, que mesmo você em vida, você pode ser morto espiritualmente. Leva para a morte. Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, mas na prática sirvo a lei do pecado. Então, o que adianta no seu pensamento você servir a lei de Deus? Nada, porque você vai ter que ter essa lei comandando todo o seu ser. E então não adianta. A lei, ela só está aqui para nos dar força e nos mostrar o caminho que nós devemos andar, né? E nos dar força para falar não para o pecado. Se isso não está acontecendo, não adianta. Né? Tanto que lá em Romanos 2, quer ver? Vamos lá um pouquinho. Aqui, fala assim,
Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você o julga, Romanos 2, tá? Mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Então, muitas vezes você está julgando o seu cônjuge, que ele é isso, que ele foi aquilo. Você não quer aceitar que ele se converteu, que ele é nova criatura. Você só joga na cara dele o que ele foi, o que ele fez. Então, você está fazendo a mesma coisa, tá? Por quê? Muitas vezes o teu pecado está na mente. Você pode até não efetuar ele, mas você alimenta, você gera um pensamento. E esse pensamento vai conceber a morte. E muitas vezes você não está mais praticando, mas o seu pensamento está te condenando. Aí fala, nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz a mesma coisa, que condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? E muitas vezes você julga por um passado, não consegue entender que a pessoa mudou, mas muitas vezes o seu pensamento está te acusando. Você não é nova criatura, você não é nascido ainda em Cristo, porque a sua consciência está te condenando. Olha só, eu vou até pro 14, ó. 14 fala assim, ó. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenha a lei. Então, quer dizer, Deus vai ter mais misericórdia, mais misericórdia de uma pessoa que não conhece a lei, mas faz o que a lei manda, do que uma pessoa que tem a lei e não consegue obedecer a lei. Eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. Isso é muito mais importante para Deus. Você ter a lei escrita no teu coração, muitas vezes você não conhece a lei, mas você vai ser salvo, porque você obedece o seu coração, a sua consciência, dita as regras, fala isso é errado, isso é pecado, isso é abominação, isso é bestialidade, eu não vou fazer isso porque Deus não aprova. A tua consciência já está falando que aquilo não presta. Mas você que conhece a lei faz, ou deixa vir esses pensamentos errados, né? Esses desejos que atrapalham seu casamento. Muitas vezes você fala, mas eu não tenho desejo, eu não consigo. E você aceita esse tipo de sentimento, de desejo errado. Você com certeza vai ser julgado pela lei, porque você conhece a lei. Agora, quem não tem a lei, faz o que a lei manda, não vai ser julgado pela lei. Aí ele fala aqui, eles mostram pela sua maneira de agir que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E, de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será aquele dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então, desculpa, gente, que eu tô correndo, que já tá muito avançada aí, eu tô atropelando aqui, tô tropeçando na língua, porque eu tenho que terminar. Eu tenho que finalizar isso aqui. Então, você vai ser julgado pelos seus pensamentos, que você não paralisa, que você alimenta, que você acha que Deus não pode arrancar isso de você, que não pode te transformar, e você acaba destruindo e amaldiçoando toda a sua geração, porque você alimenta isso. Muitas vezes ninguém sabe, mas você sabe, e você não coloca no altar, você não reconhece que você é pecador, que esse pensamento, que você está faltando, né, na sua vida conjugal, que você pecou todo o tempo que você se negou. Você tem que reconhecer e pedir perdão, porque isso pode e leva, com certeza, você para o inferno, porque Deus não vai aceitar uma pessoa que conhece como lutar contra a carne, né? E não luta. Você teve uma luta interior, né? Deus fala, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. O resistir ao diabo não é só você ficar de braço cruzado e continuando com o sentimento errado. É você indo contra esse desejo, contra esse sentimento, não aceitando que você é diferente, não aceitando os desejos que o diabo colocou no teu coração, né? E você simplesmente abandonou a tua família, né? Separou a sua família. Você deixou uma pombagira entrar, não só a sua família, mas a sua geração vai ter problema sério com casamento, né? Com uma vida conjugal, por causa de uma pessoa que quebrou essa lei. Ela conheceu a lei, mas ela não viveu de acordo com a lei.
Aí Deus vai ter mais misericórdia da pessoa que vive e faz, né, faz o que é certo sem conhecer a lei. Essa pessoa vai para o céu. Por isso que muitas vezes você vê aí, ó, pessoas morrerem, né? E eu falo para você com toda certeza, muitos católicos, até espíritas, pessoas que não conhecem a Deus e fizeram todo o tempo o que a lei manda, porque o coração dela ditou essa regra. Mais fácil, Deus fala, Sodoma e Gomorra entrar no reino de Deus do que um israelita, um povo de Deus que conhece a lei e não faz e não tem fé e não busca consertar o seu erro. Por isso que Deus fala, é mais fácil no dia do juízo Deus ter mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que vocês, tá? Então tem que vigiar isso, porque com certeza você pode perder a salvação. E muitas vezes, né, não entra um milagre, não entra uma prosperidade, não tem uma vida abençoada. Por quê? Porque está faltando confessar, está faltando abandonar, né, esse pecado, esse desejo, esse sentimento. Tem que reconhecer que tem um demônio, que existe um demônio e que tem que ser confessado e abandonado, tá? E enfim, eu espero ter falado tudo, porque, como eu falei, não ia pregar isso, mas foi sorteio e Deus me usa dessa forma. Eu espero que vocês entendam que muitas vezes a gente tem que falar rápido, pula de uma coisa para outra e não dá para fechar um raciocínio. Eu comecei a ler Romanos 2, aí pulei já para o 14 e infelizmente não tem como, né? Senão eu fico falando toda a vida aqui. Mas eu acho que a parte-chave foi falada, né? Pessoas que precisam, meu Deus, ser perdoadas, ser curadas das suas enfermidades, né? Ser próspera, ter famílias, filhos abençoados, netos abençoados, e não são. Porque muitas vezes estão encapuzados, né? Com um véu no rosto e ainda não tiraram esse véu, né? Ainda estão com essas escamas, então tem que orar, Senhor, me mostra, é esse o meu erro, né? Muitas vezes a pessoa, igual eu te falei, ela vive a vida inteira numa fachada, mas Deus conhece o coração de cada um, né? O que ela sente, né? Como ela vê, o arrependimento que ela teve de ter constituído muitas vezes essa família. Enfim, gente, eu vou ler Mateus 13, é um pedacinho, tá? Que é muito importante, porque a gente está falando de esposa que não quer estar sujeita aos seus maridos, tá? E se ela não se sujeita, né, a esse marido, com certeza ela está em pecado, principalmente se ele for pastor. Ela tem o pecado dobrado, tá? E aí ele fala aqui, Mateus 13, versículo de 57, ó. E ficar escandalizado por causa dele. Entretanto, Jesus lhe afirmou, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Então eu não li tudo, mas o profeta de casa não tem honra, né? Jesus, ele não teve honra na família dele. Então imagina você não honrar a sua esposa, você não honrar o seu marido como profeta. Você acha que você não está negando o Espírito Santo de Deus? Que você está em pecado? Porque Deus fala aqui, ó, a família, olha só, hein? Vou ler aqui, ó. Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos esses poderes? E ficaram escandalizados por causa dele. Então foi a hora que Deus colocou para fora e falou assim, olha, não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra e em sua própria casa. Então existe a própria família, tá? E os próprios parentes, a sua cidade, o seu povo, que te viu crescer, que te acompanhou durante muitos anos da sua vida, né? E agora não aceita que você é um homem de Deus, que hoje você é um profeta de Deus, que você é um pastor, não tem reverência. De repente a sua própria esposa não reconhece isso. Isso é muito triste. Mas Deus deixa bem claro. Até aqui, ó, vou ler mais o 48 aqui, ó, os bons e os maus, ó. Ele fala assim, ó, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentaram
juntam os bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final dessa era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos, e lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Por quê? As pessoas, elas vão ser separadas, elas não querem, porque elas são egoístas, elas são vaidosas, elas não aceitam que aquele cônjuge é usado por Deus. Elas não entendem, ela não quer abaixar a cabeça para um homem que é profeta, um homem que é pastor, né? Aquela mulher, ela não admite aquilo. Ela aceita qualquer homem como pastor da vida dela. Muitas vezes ela muda até de igreja, de ministério, porque ela não quer estar debaixo da autoridade do marido. Gente, como é que uma pessoa dessa vai ser salva? Enfim, tá? Vou ler agora para finalizar. Mateus 10, 34 em diante, ó. Não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. No caso também, tá? Serve esposa contra esposo e vice-versa. E assim os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim não merece ser o meu seguidor. Quem ama o seu filho, a sua filha mais do que ama a mim não merece ser o meu seguidor. Não serve para ser o meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Enfim, né? Então fica aí com o conselho dado do trono de Deus, tá bom? E a única coisa que mulheres não podem de forma nenhuma aceitar é se um homem se levantar contra, né, o seu ministério, ou uma esposa te proibir, né, de buscar, de ter um cargo ministerial. Isso não. Você nunca pode abandonar Deus por causa de um marido ou de uma mulher, tá? Ah, não, minha mulher não quer que eu seja pastor. A minha esposa, no caso, no meu marido não permite, né, que eu vá à igreja. Então aí você tem que abandonar. Porque Deus fala, aquele que ficar do lado de filho, de marido, de sogra, de quem quer que seja, tá? Primeiro amor que você tem que ter, esse é o maior amor, é a Deus. Esse é o mandamento mais importante, amar Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e amar ao próximo como a si, não mais do que a si. Então não tem que receber esse tipo de ordem. É a única separação que Deus permite, porque aí você está escolhendo a Deus. Mas é sempre aquele negócio, separou, busque pelo marido mesmo assim, para que ele se converta, para que ele mude a cabeça dele, mas ele te proibir de ir, né, de ir para uma igreja, de você crescer espiritualmente, de ler uma Bíblia, de estar em comunhão com os irmãos, você está em pecado, tá? De ir para o inferno, você tem que escolher a Deus, ele em primeiro lugar, tá bom? Enfim, Deus abençoe. Quem receber esse áudio aí é leilalima, tá? .com, para você ouvir as pregações antigas, ou missionária Leila Lima também vai pro canal. E até semana que vem, se assim Deus permitir. Fique com Deus aí. Beijo.